E pessoal, tudo certinho? Tudo joinha com vocês? Espero que sim. Eu sou o Sérgio Cassiola e estou aqui hoje para mais uma aula de amplificador operacional, ok? Hoje vamos falar um pouco sobre as características de um amplificador operacional no mundo real e no mundo ideal, ok? Eu já vou pedindo para que vocês cliquem ali no joinha e ajudem-nos a trazer mais usuários para o nosso canal, ok? Vamos à nossa videoaula? Então vamos lá. Venha comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Hoje nós vamos continuar falando sobre os amplificadores operacionais e hoje dando início às características de um amplificador operacional. Começamos com uma característica número 1, que seria o ganho de tensão em malha aberta. Nós já falamos sobre ganho de tensão em malha aberta em uma de nossas videoaulas, tá certo? Mas para relembrar, nós temos 3 modos de operação em amplificadores operacionais. O primeiro deles seria este no qual nos referimos, que é o sem realimentação em malha aberta, tá certo? Este circuito. Nós temos com realimentação positiva, aqui já em malha fechada, e também em malha fechada com realimentação negativa. Este é mais utilizado porque nós fazemos uma realimentação através de um ou mais resistores e com isso conseguimos controlar o ganho, ok? Mas em malha aberta não há controle nenhum de ganho. Você vai ter o ganho fornecido pelo fabricante, tá? Que geralmente é muito alto e a gente acaba trabalhando em modo de saturação, tá? Quem não estiver entendendo alguma coisa, volte algumas aulinhas que também falamos em funcionamento em regime de saturação, ok? Então vamos falar sobre esta modalidade, como este modo de operação. Vamos fechar isto aqui e vamos lá. O ganho de tensão em malha aberta, ele no mundo real, eu vou chamar de mundo real aquele no qual nós vamos nos deparar quando estivermos montando ou projetando algum circuito, tá? Na realidade. Então, no mundo real nós temos perdas, temos interferências, temos ruídos. E o mundo ideal é aquele onde não há interferências, não há perdas, não há ruídos, é um mundo realmente ideal. Então, no mundo real, ele é sempre muito alto, acima dos 100 mil. Existem amplificadores operacionais que chegam a 180, 200 ou até mais, ok? E no mundo ideal, como seria ideal para esse camarada, para essa característica, o ganho de tensão? Ele deveria ser infinito, tá? Eu deveria conseguir puxar o máximo que eu desejasse de um amplificador operacional, tá? Isso é ideal, é lógico que não existe na prática. Vamos para a característica número 2. Que seria a impedância de entrada. O que é impedância de entrada? É a resistência existente entre as duas portas de entrada, a porta inversora e a não inversora, ok? Essa resistência, no mundo real, ela é sempre alta, ou até muito alta, tá? Por isso é sempre uma alta impedância, uma alta resistência. Por que isso é interessante? Porque, sendo uma resistência alta, a corrente que irá circular por ela é uma corrente baixa, lei de Ohm, tá certo? Então, tendo uma corrente baixa, ele pouco influenciará no meu circuito onde eu estiver inserindo esse amplificador operacional, tá certo? Ideal, então, é sempre uma resistência muito alta. E no mundo ideal, não no mundo real? No mundo ideal, ela deveria ser infinita. Tá certo? Ela vai ser muitíssimo alta, infinita. Por quê? Porque a corrente que iria gerar seria microscópica, não ia afetar em nada nos meus sensores, ou seja lá o sinal que eu estivesse inserindo neste amplificador operacional.
Ok? Vamos para a terceira característica. A terceira característica, nós falamos da impedância de saída, que é a resistência na nossa porta VO. Exatamente ou analogamente igual à impedância de entrada. Só que neste caso, enquanto aqui na entrada eu queria ter uma resistência muito alta, para não impactar no meu circuito, para gerar uma baixa corrente, na minha saída eu não quero uma resistência muito alta. Muito pelo contrário, eu tenho que ter uma resistência menor possível, mais baixa possível. Por quê? Porque a corrente, o sinal que está passando pelo meu amplificador operacional, não pode ter perdas. O ideal seria que não tivesse perda nenhuma, tá? Então, a minha resistência sendo baixa, eu não teria muita oposição à passagem desse sinal, ok? Então, ela tem que ser baixa. Na prática, no mundo real, ela já é muito próximo de zero. Atualmente, ou geralmente, ela é menor que 100 ohms. E o ideal para este mundo, como seria? O ideal seria que fosse 0 ohms, tá certo? O sinal que eu jogasse teria amplificação do ganho e sairia sem nenhuma perda. Poxa, isso seria ótimo. Mas isto é mundo ideal. No mundo real tem perda sim, e nós temos uma resistência geralmente menor a 100 ohms. Vamos até colocar uma observação aqui, que a impedância, quando você for fazer um projeto, estiver envolvido em um projeto, a impedância de saída você deve procurar especificar para a compra para aquisição desses amplificadores operacionais, você deve buscar sempre uma resistência 10 vezes menor que a carga do teu circuito. O que eu quero dizer com carga? A resistência que você vai estar ligando, a impedância do circuito que você vai estar ligando na saída do seu amplificador operacional. Ela deve ser sempre umas 10 vezes maior do que a minha impedância do meu amplificador operacional. Então, a observação que eu fiz é: a impedância de saída deve ser 10 vezes menor que a carga do circuito, para que tenhamos um aproveitamento de 90% da tensão de saída. Certo? Como eu disse, a impedância sendo baixa, eu não tenho muita oposição, não tenho muitas interferências, não tenho muita resistência, e o meu sinal vai sair. Se ela for 10 vezes menor que a minha carga, eu vou estar aproveitando cerca de 90% do meu sinal. Ok? Vamos lá, vamos para a nossa quarta característica. Resposta em frequência, também denominada como bandwidth. Ou nos datasheets você encontra com a sigla BW de bandwidth, ou ainda GBW, que seria o ganho, eles chamam de gain bandwidth. Ok? E como se dá esse cálculo, como se dá este valor? A fórmula é esta. O bandwidth é o seu fator de amplificação, seu ganho máximo, que está especificado lá no datasheet do componente, uma vez que nós estamos trabalhando em malha aberta, não temos nada controlando ou limitando esse ganho, ok? Então, o que estiver no datasheet, pegar o máximo, tá? Vamos imaginar lá o 741, nós vimos que eram 100 mil, se eu não me engano, se não me falha a memória, seria 100 mil vezes a frequência do sinal que eu vou estar passando, ok? Imagine que eu tenha lá um circuito que eu vou passar 1 kHz, ok? Eu vou pegar 1 kHz, vou multiplicar pelo meu ganho máximo e vou ter meu bandwidth calculado. O meu amplificador operacional tem que conseguir fornecer isso. Qual o mundo real? Hoje, nos amplificadores operacionais que encontramos em mercado, eles geralmente estão acima de 1 MHz, tá? E o ideal? O ideal é que fosse infinito. O ideal é que eu pudesse jogar ali 1 GHz, 1 THz, sei lá, que eu pudesse jogar uma frequência absurdamente alta e ele não me influenciar no ganho, tá? Eu continuar tendo um ganho de 100 mil com uma frequência de 90 GHz, por exemplo. Deu para entender, né? Mas isso é mundo ideal e não é assim que funciona. Todos eles têm uma limitação. Quanto mais alta a frequência, menor o ganho. Agora vamos para a quinta característica, que seria a sensibilidade à temperatura, também chamada de drift. É necessário sempre que se leve em consideração a sensibilidade à temperatura quando for projetar algum circuito. Porque se ele estiver sendo usado em um local muito quente ou em um local muito frio, a leitura, tá, resultante ou a atuação do seu circuito pode não ser a esperada. Ele pode acabar variando e dando uma leitura ou um resultado diferente do qual ele foi projetado.
Na realidade, na maioria dos circuitos, nós temos que buscar uma sensibilidade baixa. Tá? O ideal seria que nós conseguíssemos, vamos até colocar já o ideal seria que a sensibilidade fosse zero, para que pudéssemos utilizar esse componente, ou esses componentes, ou todos os componentes, em qualquer ambiente. Se eu quiser criar um termômetro para uma caldeira no ambiente de fábrica, tá? Uma instrumentação, eu pudesse utilizar em qualquer temperatura. Quando estivesse lá ao lado da caldeira, ao lado do forno, enfim, quando ele estivesse lá naquele ambiente agressivo e muito quente, ele não dê problemas com a sensibilidade. Ou seja, a sensibilidade dos componentes que nós estamos utilizando tem que suportar aquela variação de temperatura. Tá? A caldeira toda desligada, o ambiente todo desligado, ele tem que dar a mesma leitura de quando tudo isso estiver em alta temperatura. O mesmo ocorre para temperaturas baixas, tá certo? Eu vou lá pro meio do gelo, lá nos polos da Terra, e eu quero medir a temperatura em qualquer lugar lá, no meio do gelo, uma furação de gelo que eu estou fazendo lá. Ele vai ter que responder da mesma forma como se estivesse aqui na nossa Terra, onde nós temos um clima tropical, com uma temperatura bastante média, bastante amena. Tá certo? Então, é sempre interessante observarmos a sensibilidade à temperatura de todos os componentes que estamos utilizando e o amplificador operacional não é diferente disso. Essas são as características mais importantes, tá? É que encontramos na maioria dos cursos, na maioria dos livros por aí, e exatamente são essas que eu estou colocando para vocês. Ok? Então vamos lá, venha comigo, vamos voltar ao computador. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido passar esses conceitos para vocês. E nos vemos na nossa próxima videoaula. A minha intenção é fazer uma videoaula agora sobre bandwidth, ok? O assunto é interessante, eu acho que tem que ser melhor explanado, melhor explicado. Ok, então conto com vocês na nossa próxima videoaula. Até mais, tchau, tchau!